Tudo sobre Tesouro IPCA, sem juros semestrais. Esse é o tema do nosso vídeo. A gente vai falar bastante coisa. Tudo sobre mesmo? Tudo. Cara, isso é demais, tá? A gente tem que ir sempre falando um pouquinho sobre os títulos, tá? Tudo não vai ser absolutamente tudo, mas tudo que você precisa saber hoje para você entender mais sobre esse título, que a gente já trouxe sempre aqui no canal. Sempre trazemos esse título, sempre falando sobre ele. E é muito importante você entender, inclusive no penúltimo título, no último vídeo, sem ser esse, tá? A gente falou da diferença desse cara de compra e venda, tá? Se você não viu, depois desse vídeo, veja lá, porque é importante você saber, tá? Também sobre essa diferença. Sempre tem várias questões, tá? Que envolvem esses títulos, por isso que falar tudo é praticamente impossível, mas a gente vai falando aí de uma forma que vá agregando para vocês, sem prejuízo, tá? Então, se você ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos. Aqui é de Matos, do canal de Matos Ensina, especialista em investimentos que te ajuda a investir melhor, tomar melhores decisões, ser um investidor independente e atingir a sua liberdade financeira o quanto antes. Esse é o tema do nosso canal, tá? Não só do nosso vídeo. Então, se esta é a sua missão também, se esse é o seu objetivo, não se esqueça de se inscrever aqui e ajude aí, tá? A gente bateu 3.000 inscritos recentemente, tá? Queremos bater 4.000 também. Você pode fazer parte dessa história, não esqueça de deixar ou se inscrever aqui, que é, inclusive, de graça, tá? Vamos lá, Tesouro IPCA, tá? Primeira coisa que a gente precisa falar é um título que te paga o quê? Te paga a inflação que vier. Não te paga a inflação passada. Então, inflação acumulada de 10%. Caramba, vou comprar esse título, vai me pagar 10%. Mais uma taxa de juro real de quase 6%. Maravilha. Vai dar 16% no ano, né? Mas não, tá? Ele te paga a inflação que vai vir. E a gente viu em agosto aqui, tá? A inflação de julho negativa, tá? Então a gente viu deflação. Então, peraí, ele te paga a inflação? É, quando a inflação vier negativa, ele te tira a rentabilidade, tá? Seu dinheiro tá lá 1.000, aí veio deflação de 0,6, tem menos agora, tem 999 e alguma coisa, tá? Tem 994, alguma coisa assim, tá? Então tira a rentabilidade se a inflação vier negativa. Mas é alguma coisa que você precisa se preocupar? No fim das contas, não. Por quê? Deflação é muito raro no Brasil. Deflação é quando, ao invés de você ter um aumento generalizado nos preços, você tem uma redução dos preços. A gente viu especialmente aí por conta de bandeiras tarifárias aí de energia elétrica, tá? Redução do preço da energia elétrica e também redução de impostos sobre circulação de mercadorias, tá? Especialmente na gasolina. Foram dois fatores especiais que afetaram aí a deflação que a gente teve agora no meio de 2022, tá? Então, primeira coisa, esse título te paga o que vier. Não te paga o que passou, ele te paga o que vai vir daqui para frente. Se tiver um IPCA baixo, vai rentabilizar pouco. Se tiver um IPCA alto, vai rentabilizar mais. Se tiver uma deflação, vai perder dinheiro, tá? Num período curto, isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, tá? E é capitalizado, tá? Você tem lá 6% acima da inflação, 6% mais inflação. Isso é o quê? Quer dizer que você está ganhando a inflação mais 6%. Você não pode somar, tá? A inflação com 10%. Você tem que fazer uma conta capitalizada, tá? É acima da inflação. Então, 10 mais 6 não é 16 capitalizada, é um pouquinho mais, tá? Se a inflação descontrolar para cima e vier muito alta, o governo vai ter que fazer política monetária. Ele sempre faz, tá? Mas vai ter que fazer uma política monetária mais restritiva, vai ter que provavelmente aumentar a taxa Selic, tá? Aumentando a taxa Selic, ele eleva a parte pré-fixada desse título. Eu tô falando aqui da parte pré-fixada do título, mas é importante eu mostrar, tá? Então eu vou lá no portal do Tesouro Direto, vou levar vocês lá. Vamos aqui, Google, deixa eu ver se vai abrir. Aqui o Google, para vocês verem. Pronto, abriu, tá aqui, ó. Você vem aqui em títulos, preços e taxas. A gente tá falando desses caras aqui, ó, Tesouro IPCA, tá? Então, desses três, tá? Tesouro IPCA que paga a inflação mais uma taxa que está aqui perto de 6% aqui no metade de 2020, metade quase para o final, tá? Então, esse cara que está pagando IPCA mais 5,70, tá? E aquela coisa, se vier uma inflação de 10% e se vier mais 5,70, não é 15,70, tá? Aqui a conta é capitalizada, vou até fazer ela aqui na calculadora, 1,10 vezes 1,057, que daria aí no fim das contas 16,27, está capitalizando esses valores, beleza? Então, essa parte aqui é a parte pré-fixada, tá? Que isso que você compra, se você for levar lá para o vencimento, é travado, você vai receber 5,70 todos os anos acima da inflação, isso aí não tem como mudar. Então essa é a parte pré-fixada e essa aqui é a parte que de fato é indexada à inflação, tá? Que te paga a inflação, que é pós-fixada, você só sabe quanto que você vai receber
conforme os dias forem passando, beleza? Então, se a inflação estiver descontrolando demais, o governo tem que elevar a taxa Selic, elevando a taxa Selic, essa parte pré-fixada também se eleva. Se essa parte pré-fixada se eleva, você vê perda no valor do título. Você vê marcação a mercado negativa, tá? Mark to market negativa. E aí o cenário oposto, se a inflação descontrola para baixo, você tem uma política monetária mais expansiva, tá? Que aí teria redução aí da taxa Selic, reduz aquela parte pré-fixada, reduzindo aquela parte pré-fixada, pode decorar, tem marcação mercado positiva. Então, qual que é a expectativa para quem quer surfar a marcação a mercado? É justamente pegar momentos em que precisa baixar a taxa Selic de forma inesperada. É importante isso, porque o mercado se movimenta por expectativas. Então, se precisar reduzir a expectativa de inflação mais do que, se precisar reduzir a inflação futura, se precisar reduzir a Selic futura mais do que era previsto, você vê um cenário diferente. Vendo um cenário diferente, você vê de fato isso aqui acontecendo, marcação a mercado positiva, tá? Então, nesse título, você tem marcação a mercado positivo quando alteram as expectativas e não quando altera de fato a Selic. Porque se tem uma expectativa de que a Selic vai cair e ela cai, a expectativa se cumpriu, que é esse cenário aqui. Ó. Expectativas forem sendo cumpridos, de fato você vai se proteger da inflação e não vai surfar uma marcação a mercado, não vai ganhar mais do que era esperado, tá? Então, expectativas forem sendo cumpridas, você vai receber simplesmente a inflação mais aquele 5,70, tá? É ruim isso? Não, de forma alguma, tá? 5,70 de juro real é bastante coisa, tá? Sem problemas. Beleza, lembrar sempre que se você segura até o vencimento, não tem risco da marcação a mercado, você vai de fato ganhar o que está contratado. Lembrar sempre que existe um custo de oportunidade se você se trava numa taxa baixa. Como assim? Se você foi lá, comprou Tesouro IPCA quando a taxa estava perto de 3%, por exemplo, você sempre tinha o risco de a taxa voltar para o que já foi até de 8%, tá? Teve títulos que já pagou 8% mais inflação, isso é real, isso aconteceu. Então, você sempre tem esse risco de você se travar numa taxa eventualmente baixa. Isso acontece, tá? Então não se esqueça disso. Segurou até o vencimento, é garantido. No meio do caminho, você pode acabar tendo se travado numa taxa que subiu. E aí você segura para não realizar um prejuízo, por exemplo, tá? Então, às vezes, você tem um custo de oportunidade. Você podia ter comprado outra coisa, esperado a taxa subir. Mas aí você precisaria de uma bola de cristal, ou então estratégias avançadas aí de tesouro direto, que aí é tema de outro vídeo, tá? Calculando agora, a gente vai para o nosso Excel, tá? Eu vou abrir o Excel aqui porque a gente vai fazer contas aqui com este cara de fato, tá? Na prática, a gente vai pegar, eu vou printar aqui os valores dele de hoje, tá? Eu vou te explicar como é que é composto aqui este cara. Eu já printei no fim das contas, ó, já tá aqui no Excel. Eu só tenho que achar uma forma de eu compartilhar com vocês. Excel mais câmera, vamos ver se abre. Abriu, maravilha. Beleza, o que nós temos aqui hoje? Deixa eu adicionar umas linhas aqui, porque aí eu consigo descer esse cara e eu não fico na frente. Ó, que beleza. Que eu mostrei para vocês, 5,70, 5,86, 5,86 aqui para os demais, tá? A gente tem aqui um cara, que é o valor nominal atualizado, eu já explico ele. Temos uma tabela de feriados que a gente também vai precisar. Seguinte, você pode investir a partir de 1% do título. Estaria R$ 31,84. Ou então, R$ 30. Por quê que você está falando isso? Porque olha aqui, ó. R$ 1.000, 1% desse título é R$ 10. Tá? Você não pode investir R$ 10, tem que ser pelo menos 30. Então aqui tem que ser 3 vezes R$ 10, seriam 3%, daria R$ 32. É a aplicação mínima, tá? Beleza. O que é isso aqui? Valor nominal atualizado. Isso aqui vai explicar por que esse preço existe neste valor. Por que não é tipo assim, compra qualquer valor, custa R$ 1. Compra aqui quantos você quiser que vai ter essa rentabilidade. Existe esse preço porque o Tesouro determinou que este título vai te pagar o valor nominal atualizado lá no vencimento. Mas o que é o valor nominal atualizado? O seguinte, o Tesouro convencionou, tá? Determinou que lá em 2020 ele falou, 15/7 de 2020, eu vou ter um valor nominal aqui que agora é R$ 1.000. Aí ele falou, R$ 1.000, 15/7 de 2000. E a gente vai corrigir esse valor todos os meses pela inflação. Todos os meses, até o infinito, tá? Ele falou isso. E aí saiu de R$ 1.000 lá em 2000, chegou aqui hoje em perto de 4.000, tá? Então saiu de 1.000, foi para 4.000. Isso aqui são 300% da inflação acumulada do ano 2000, dos anos 2000, tá? Até agora 2022. Então você tem essa inflação acumulada, tá? E este cara aqui, valor nominal atualizado, é a referência para esse título. Porque o que acontece? Quando chegar aqui no vencimento, 2026, tá?
esse cara aqui vai te pagar exatamente o valor nominal atualizado que estiver naquela data. E não o valor nominal atualizado de hoje. Ele vai te pagar o valor nominal atualizado daquela data. Então, isso aqui vai sendo corrigido mês a mês, mês a mês, mês a mês. Chegou lá em 2026, 5 mil reais, por exemplo. Pode ser. Se chegar em 5 mil reais, quer dizer que aqueles seus 3.184, que é o preço do título, viraram 5 mil. Então, você teve uma rentabilidade aqui danada, tá? Você teve uma rentabilidade aí de 1.800 reais, tá? Que daria 50%, alguma coisa assim, tá? Então, mais de 50%, né? Então, assim, esse valor aqui for subindo, você vai receber ele. Então, você tem a garantia de receber esse valor. Mas por que que você não paga o valor nominal atualizado hoje, 3.965? Porque se você pagasse 3.965 para receber esse cara corrigido pela inflação algum dia, você simplesmente receberia a inflação. Então, para você receber um juro real que está aqui, ó, 5,70, que vem acima da inflação, você precisa pagar menos. Você precisa pagar 3.000, aqui ó, 3.184,36, que é o que você paga, ao invés de pagar 3.965. Então, este cara aqui, que é o 2026, você paga esse valor. E o de baixo? A gente paga 1.927,96 e o de baixo 1.092,61, tá? 2026, 2035 e 2045. Esses são os valores que você paga desses títulos, tá? E a gente vai dizer o seguinte, por que que esse valor é tão diferente de um para o outro? É simples, porque um prazo é maior do que o outro, tá? E tem que aplicar essa taxa por mais períodos. Só que a gente vai te mostrar na prática como é que você chega nesse valor aqui, por exemplo, tá? A gente tem que usar aqui, ó, 15/8/2026 é o vencimento desse, e os demais aqui com datas em 15 de maio, cada um do seu jeito, tá? Então esse aqui é o vencimento, e aqui a gente vai calcular dias úteis, tá? Aqui no Excel a gente usa a fórmula de sempre, dia, trabalho total. Temos aqui data inicial, que é hoje, tá? E data final, que é você. E aí uma tabela de feriados que a gente usa aqui. A gente descobre a quantidade de dias úteis aqui em 997, nos demais aí um exagero de dias úteis que deu errado aqui, feriados AA. O que que eu fiz de diferente aqui? Data de hoje, coluna é essa, feriados é isso aqui, tá? O problema é que eu coloquei 1935, não sei por que que o Excel me sabotou aqui. Agora sim, 2045. Você deve ter visto, deve ter tentado passar telepaticamente aqui. Tá errado, tá escrito errado, mas é difícil porque eu gravei isso no passado, né? Então tá, vida que segue. Essas são a quantidade de dias úteis. E a gente tem aqui a taxa desses títulos, é 5,70. Vamos colocar o percentual para não rolar sabotagem de novo. Aqui é 5,86 e aqui também é 5,86. E aqui, o que é a questão? Isso você precisa se lembrar. Existe um valor nominal atualizado que todos os meses vai subindo, tá? E lá no vencimento você vai receber o quê? Você vai receber exatamente o valor nominal atualizado. Por isso você paga mais barato hoje, porque você tem que ganhar além da inflação, tá? Porque tá aqui, ó, 5,70 de juro real. Então, como é que é feita essa conta? É feita essa conta com 100%, tá? No vencimento você vai receber 100% do valor nominal atualizado. Então a gente pode colocar 100, não precisa do percentual no fim das contas. Podemos colocar 100 aqui e colocar isso aqui, 100. Você vai receber 100% do valor nominal atualizado do tanto que for, tá? Ele vai sendo corrigido. A inflação vai vindo bombando, ele vai estourando para cima, a inflação vai vindo menor, ele vai andando de lado, caindo um pouquinho, tá? Então, 100%. Como é que você faz essa conta? É justamente o valor presente, tá? O valor presente. E aí, qual que é a taxa que você considera aqui? A taxa é essa, ó, 5,70. Só que a gente tem que considerar ela para dias úteis. Por isso que a gente calculou dias úteis, tá? Porque ele só rende em dias úteis. Então, a gente eleva isso aqui a 1/252. A gente tira 1 de volta. Ó, continha financeira meio capciosa, mas não tem problema. Dias úteis a gente coloca que não tem pagamentos, tá? Então você pode colocar as aspas de novo. Valor futuro, quanto que vai ser? Tá aqui, ó. A gente vai usar o 100, tá? E a gente vai descobrir o seguinte. 80,31%. Você quer ver uma coisa bem louca? Olha só. 80% do título. E a gente pega e multiplica 80% vezes o valor nominal atualizado. Olha o número que a gente chega. Eu tenho que dividir por 100, né? Senão não vai dar certo. Tá aqui, ó. 3.184 e alguns centavos de diferença, mas 3.184. Tá? Por que deu diferença nos centavos aqui? Porque é tudo arredondamento, tá? Então aqui pode ter um valor diferente, tá? Aqui é sempre assim. Aqui são 6 casas decimais nessa taxa, tá? Então, para a gente ver o valor exatamente, a gente pode fazer o seguinte, descobrir quantas casas decimais. O Excel faz isso para a gente, ó, para o valor. Eu quero achar 3.184,36, eu vou alterar a taxa de juros, que é 5,70,
O Excel calcula pra gente e descobre, uai, manteve 5,70, mas tá aqui, ó, o tanto de casa decimal. 5,70, 37, 7,6, tá? Então a gente usa 6 casas decimais aqui, tá? E a gente pode tirar o restante, pronto. A gente vai achar o quê? Exatamente o mesmo valor que o título está custando. Então, você já viu como é que é composto aqui o preço do título. Esses dois são iguais, tá? 3,184,36. Simples assim, tá? Então, você só tem que descobrir quantos por cento você está pagando hoje pelo valor nominal lá na frente, tá? Então, a gente faz as demais contas aqui e descobre da mesma forma os mesmos valores. A 1.092, tá? Aqui, ó, 1.92796. Sempre vai ter uma diferencinha de centavos por conta das casas decimais. A gente pode fazer até essa fórmula aqui só para descobrir. Vamos lá, mais uma função desse vídeo. Você vai descobrir as casas decimais desses caras aqui. Olha só, 1.927,96, alterando a taxa. E eu vou deixar ela aberta, tá? Essa taxa ali. E aqui, da mesma forma, teste de hipóteses, atingir meta, eu quero que esse cara chegue em 10,9261, alterando quem? Alterando essa taxa aqui. Pronto. E aqui, ó, você viu que a taxa tá igual, né? Ó, 586, 586, não tem diferença. O que tá de diferença tá aqui, ó. Aqui dentro, ó. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, está aqui. As casas decimais desses títulos do Tesouro. Se você nunca ouviu falar disso, você está ouvindo agora, tá? Essas são as casas decimais que você está, de fato, recebendo, tá? Então aqui, ó, você vê 586, na verdade não é 586, é 585,9, tá? Então é 586, tá arredondado, mas é 585, tá? Tem um 9 que vem depois aqui, e você vê que os dois não são exatamente iguais, tá? Tem uma diferencinha entre eles aqui nas casas decimais dos decimais dos decimais, tá? Então, é assim que esse título é composto. Por isso você paga. Por isso que você paga esse preço num título muito mais longo. E por isso que você paga esse preço perto do valor nominal, tá? Num título que é mais perto, 2026, tá? Então, esse é o funcionamento desse título. Quando essas taxas mudam, o que acontece? Os preços dos títulos mudam. Então, vamos supor agora que essas taxas todas vão cair. Todas essas taxas vão cair. Quantos por cento? A gente vai colocar aqui, ó, o seguinte. Esse cara vai ser igual a esse, menos aqui, ó, tá? Esse cara vai ser igual a esse, menos esse cara aqui. E esse cara vai ser igual a esse, menos esse cara aqui, tá? Então, o seguinte. A gente vai supor que as taxas vão cair 0,01%. Tá, então tá, 0,01%. Elas vão cair. Como é que ficou a diferença aqui? Como é que ficou a diferença? Vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui dividido pelo preço, tá? Menos 1. Vamos colocar em percentual para vocês verem bem as diferenças dos nossos cenários. E aqui então tá, as taxas caíram 0,01%, você tá ganhando um pouquinho, ó, 0,4, tá vendo? Tá ganhando um pouquinho. As taxas aqui elas subiram, tá? As taxas subiram 0,01%. Você tá acontecendo o quê? Você tá de 3,184, você foi para 3,185. Ah, estão caindo mesmo. Aqui a forma tá negativa, né? Aqui, ó, um menos o outro. Então tá, a taxa caiu 0,01. Então a taxa caiu 1% cheio. Olha como você ganha de marcação a mercado. E olha como tem diferença, tá? Num título você ganhar um tanto, no outro título você ganhar um tantão. Olha aqui. No título 2026, está tendo a mesma oscilação de taxa, tá? 1 ponto percentual. Aqui você está ganhando 3%, aqui você está ganhando 23%. Se agora for o inverso, tá? Será que agora o inverso, ao invés de cair 1%, vai subir 1% a taxa? Será que o 2045 vai cair mais ou vai cair menos? Porque aqui quando foi para se beneficiar, ele se beneficiou mais. E agora, para prejuízo, ele faz o quê? Também cai muito mais, tá? Como eu disse, aqui é duration, tá? Os títulos mais longos oscilam mais. As oscilações, eles sofrem mais com as oscilações das taxas de juros. Então aqui, ó, cairia 19%, você coloca 100, tira R$ 81, tá vendo? Se acontecesse isso aqui é absurdo cair de um dia assim, tá? A taxa subir de um dia assim para o outro, tá? Mas pode acontecer. E a gente vai colocar outros cenários aqui só para que você entenda por que esses títulos oscilam tanto, tá? Porque tem marcação a mercado, a taxa muda e ele vai te pagar da mesma forma o valor nominal atualizado quando chegar no vencimento dele, seja o vencimento que for. Para que isso aconteça, ele precisa corrigir o preço dele dadas as condições de mercado. Então, se a taxa cai, como aconteceu aqui, a taxa caiu, você vê lucro. Se a taxa sobe, tá? Você vê o que? Prejuízo, tá? E a taxa já foi 8% lá no passado, então cairia o que? 2,2%? Aí teria 8%. Olha só o tamanho do rombo, tá? Se você tivesse entrado agora. Sempre bom lembrar que se você segura isso aqui para o vencimento, você não precisa se preocupar,
com essas oscilações do meio de caminho. Mas também é sempre bom lembrar que as oscilações do meio do caminho te possibilitam ter ganhos acima do que era prometido. Se a taxa sai lá dos 5,70 aqui, ó, 5,85 e vai para 5,3, normal, isso está acontecendo toda hora, tá? Você pode ter um ganho aqui, ó, de 11% no seu investimento. Se isso acontece em um mês, por exemplo, em um mês 11%, aí você pode anualizar. Eu não gosto de fazer essa conta, mas eu vou te mostrar o que seria isso aqui tudo. Se fosse um ano conseguindo essa taxa, daria 200% no ano, tá? É impossível, tá? Mas tem gente que faz essa conta, vamos fazer também, tá? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, para 12 meses, seria tudo isso, 261%. É impossível, você não vai ter essa rentabilidade o tempo inteiro, é impossível. Mas só para você ter uma noção, tá? Se você recebesse 11% dentro de um mês, anualiza essa taxa, dá aí 200%, tá? Então, assim, aqui tá o maior potencial de marcação a mercado, sempre. O problema é que é um potencial positivo se as taxas caem e é um potencial negativo se as taxas sobem. Muito cuidado com esse título, tá? Muito cuidado com esse título, porque ele acontece isso. Se você compra esse cara aqui, especialmente 2045, segurar o título até 2045 é muito difícil. A gente está em 2022. Isso aqui são 23 anos de taxa de juros oscilando, de você às vezes precisando do dinheiro, às vezes você querendo aproveitar uma oportunidade, comprar um lote, mudar, diversificar, sair de valores imobiliários e para ativos reais. É muito tempo, tá? Então, comprar esse cara pensando em levar para o vencimento, saiba, coloque bem em mente que é muito tempo. No meio do caminho, isso aqui pode mudar. Sempre bom lembrar também que as taxas estão em patamares elevados. É só você olhar o histórico. Olha o histórico do Tesouro Direto, você vê que as taxas estão em patamares elevados. Quer dizer que não pode subir mais? Negativo, pode subir mais. Pode subir muito mais. É totalmente possível que isso aconteça. Depende do quê? Depende das expectativas de mercado. Depende da economia parar de oscilar tanto. Depende lá de fora, tá? De guerra, depende de pandemias, depende de conflitos internacionais. Tudo isso afeta o risco de investir no Brasil. O risco de investir no Brasil também é afetado por conta do dólar, tá? E tudo isso afeta a taxa de juros que a gente tem que oferecer aqui no Brasil, tá? Que impacta diretamente nesses títulos. Saiba que não é tão simples, tá? Eu não quero te complicar, eu quero te abrir os olhos para você perceber que é um pouquinho mais complicado do que normalmente é dito, tá? Esses títulos não são tão simples assim, tá? Se você precisar de dinheiro no meio do caminho, é sempre bom lembrar que tem que ter reserva de emergência, tá? Sua reserva de emergência nunca coloca nesses títulos que oscilam tanto, tá? Então, é só para você entender um pouco mais aqui. É um vídeo de muitos outros que a gente está fazendo para te explicar melhor sobre os investimentos. Então, se você se interessa pelo assunto, não esqueça de deixar o like e também de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A gente acaba por aqui, a gente continua complementando nos próximos vídeos. Um abraço, até lá, tchau, tchau.